Edu, aqui a gente sempre começa com uma pergunta, até mesmo pelo nome do canal. Se você já foi estagiário, se já teve histórias de estagiário, porque estagiário sofre pra caramba, Muito. né? Então, eu queria ouvir de você como que foi essa sua experiência como estagiário. Eu fui estagiário muitas vezes, né? Na verdade, eu fui estagiário. Tô lembrando aqui, comecei a trabalhar, fiz faculdade na PUC, em Campinas, né? Tá. Mas eu moro aqui, sempre morei aqui em São Paulo, só que eu fiz faculdade lá. Então eu fui estagiário lá na TV Americana, que eu morava em Americana, primeiro e segundo ano da faculdade eu morei lá. E aí, que é pertinho de Campinas, aí fui estagiário na TV Americana, fui estagiário em Campinas em algumas rádios lá. Depois eu vim ser estagiário, assim, de final de semana, porque eu trabalhava lá de semana na Rádio Eldorado e na Rádio Bandeirantes. E aí eu fui contratado como estagiário, na Rádio Globo, na Globo e na CBN. Caraca, então já começou bem Então eu tenho também. uma longa carreira como estagiário, que isso é importante para a vida da pessoa, né? Então fui bastante tempo estagiário. Caraca, e como que foi essa experiência? Querendo ou não, já começar direto na Rádio Globo aí? Esses dias eu achei o olerite de quando eu era estagiário. Quantos milhões estavam caindo na acho conta? que era R$400 naquela época? que eu ganhava. Caraca, hein? Mas dava para o mês, né, cara? Isso aí é genial, porque eu morava com meus pais e tal. E aí você pegava o quê? Uns 150, 200 para sair. Sim. 100 para gasolina. E os outros 100 você tentava ali guardar. Não guardei. Rolava? Porque é mais difícil. Geralmente eu bebia esses outros 100 também. Época universitária. E aí... Mas, né, essa época de estagiário é interessante, porque quando a gente tá fazendo faculdade, eu fui estagiário da Rádio Globo na época que teve eu entrei em 2001, mas eu ainda era estagiário. Fui estagiário por 2 anos lá. E eu fui estagiário na época da Copa do Mundo 2002. Então eu já era fazia reportagem, mas estagiário. E em 2002 a Copa do Mundo foi no Japão e na Coreia. Então foi de madrugada. Então eu fazia as coisas de madrugada. Pegava o ônibus, ia para Campinas estudar, aí dava uma dormida, estudava de manhã, tal, à tarde voltava, tentava dormir ali um pouco no ônibus, quando dava para chegar em casa, e depois continuava. Fiquei 1 mês e pouco assim fazendo essa virada. Deus. Mas, uma mega estreia, né? Chegar e ainda com título. Nossa. Mas se eu fizer isso hoje, acho que eu caio duro no segundo dia. Terceiro. Né? Que os 2 primeiros vão na euforia. Mas no terceiro aí é complicado, porque podia perder noite de sono, tudo. Aí é ruim, mas eu 18, eu tava com 20 anos voando. Na faculdade. Mas eu desde o começo na faculdade fui estagiário, então tem várias histórias de estagiário. Tudo. Conta aí então. Tem uma história do estagiário, não foi comigo, mas é o estagiário da Globo, Sistema Globo. Na época da Olimpíada de Atenas. E aí 2004, né? Tava tendo uma reunião assim, grandiosa para falar da cobertura de Atenas e tal. Aí esse cara, ele era estagiário, ele levantou a mão. Aí todo mundo olhou, o que o estagiário vai fazer uma pergunta? Aí falou assim, eu queria saber da chefia tal, se algum estagiário vai para Atenas. Aí o apelido do moleque ficou Atenas. Eu não conheço ele, né? Aliás, um abraço pro Atenas, mas essa história é muito marcante. O estagiário acha sempre que já faz parte da engrenagem. Mas eu na Rádio Globo tive a felicidade de aprender bastante, trabalhar com grandes feras e foi muito importante ser estagiário. Ser estagiário é legal por isso, né? Mas tem várias histórias, porque quando eu comecei na Rádio Globo, eu fiquei 1 ano de estagiário lá sem nem falar no microfone, né? Só treinando, tal, pra pegar. E aí era bem interessante. De estagiário, eu lembro que eu trabalhava lá e tinha o Cid Moreira ia gravar umas vinhetas lá na Rádio Globo. E na Globo e na CBN. E eu lembro, eu tinha essa voz piorada. A minha voz é ruim, mas ela era piorada. E aí eu encontrava o Cid Moreira, aí ele falava, tipo, bom dia, né? O Cid Moreira. Né? Aí eu respondi só assim, né? Pra não falar com... Ela vou falar minha voz aqui, caramba. Aí eu ficava desigual assim, ali. Deve ser mudo, tal, porque eu tinha vergonha de falar perto do Cid Moreira, né? Então, mas tem várias histórias de estagiário.